Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, autor do livro História da Congregação Cristã, do surgimento na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então é um livro, novamente, eu sempre tenho dito, que eu pesquisei durante 23 anos para escrever esse livro, e até eu lançá-lo em 2018, a história estava contada, né, sempre contada por pessoas que elas deturpam essa história por vários motivos, né, diversos, assim pode-se dizer. E eu comecei a publicar num blog em 2003 o embrião desse livro. Ali já começou a surgir o livro, tem textos, né, daquele blog que estão aqui, ipsis literis, e é um livro assim muito completo. Ele assim tem várias referências, trabalhos acadêmicos, livros em vários idiomas, né, contato com várias nações. Só nos Estados Unidos eu morei 5 anos pesquisando. Eu fui num arquivo lá, tive contato, né, com um arquivo, o pessoal de Pasadena, na Califórnia, que detém todos os primórdios dessa história nos Estados Unidos. Eu quero ser bem pontual aqui para o vídeo não ficar longo. Quando eu lancei esse livro, o que pegava na época era a respeito do batismo de Luís de Franciscon, né? Que eles diziam, os deturpadores, que ele não tinha sido batizado na congregação cristã. Eles falam congregação cristã no Brasil. Quer dizer, eu falo aqui de o surgimento de uma doutrina em Chicago em 1903, um pouco antes, né, começou a se formar. Houve aquele batismo no Lago Michigan, mas claro que não foi um batismo da congregação cristã, porque ela ainda não existia, não havia chegado ao Brasil ainda essa obra. Mas ali já foi o início. E daí eles dizem que Franciscão não foi batizado na congregação, entendeu? Uma outra pessoa que foi batizada na Igreja dos Irmãos, igreja a qual, né, ela nunca frequentou, que é o Giuseppe Beretta, batizou Franciscon, e daí começou a formação dessa doutrina. Então, assim, se Beretta não frequentou a Igreja dos Irmãos, quanto menos Luís de Franciscon, entendeu? E foi o primeiro, foi dessa forma. Então, assim, aí tem outros mitos, né, que eu esclareci, só que agora tem um que começou a crescer, que é a respeito do batismo, que para eles é rebatismo. Então, assim, eu publiquei um vídeo algum tempo atrás, né, a respeito de quando houve a unificação na Itália, em 44, logo depois da guerra ali, começou a liberar, né, Mussolini liberou os cultos na Itália, e assim, nos anos 70, né, foi umas pessoas falaram, na verdade sempre foi, assim, depois, um pouco antes, assim, e quando houve uma separação após a guerra na Itália, essas pessoas queriam rebatizar aqueles que retornavam a essa obra. Foi isso que aconteceu. E daí teve aqui um brasileiro, né, que escreveu, um ancião brasileiro, escreveu uma carta a uma dessas pessoas, né, que estava lá na Itália, pregando que eles deveriam ser batizados de novo. Ele mencionou Luís de Franciscon, o batismo dele e tal, e assim, e essa pessoa, que é um dos que deturpam a história, disse que depois ia ler, que ia provar. Eu gostaria até que provasse, porque ali não há nada de concreto. O que ele diz na carta, o ancião, é o seguinte, que não é para rebatizar, porque eram pessoas que estavam retornando. Era daquela igreja, aquele grande movimento que cresceu e não se uniu à congregação. Então muitas famílias estavam retornando à mesma fé e doutrina, então não tinha por que ser batizado novamente. O que acontece foi que em 61, daí eu li até num vídeo ali, que realmente é um tópico de ensinamento que eu li, porém houve consulta Luís de Franciscon, trocas de informação, e ele disse assim que
que era para ser considerado da congregação cristã quem se batizava na congregação cristã, e quem vinha de obras assim que não era dessa raiz, um retorno, tinha que ser batizado de novo, né? Em outras palavras, ele não pregava rebatismo, ele pregava um único batismo, que é a epígrafe que eu tenho aqui. Que essa pessoa até leu a epígrafe, entendeu? Uma parte da Bíblia. Para mim, é a epígrafe do meu livro. Eu peguei da Bíblia, então olha só, depois eu vou ver o porquê dois pensamentos divergentes. Procurando guardar a unidade do Espírito, unidade. Pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 3 ao 6. Então essa pessoa aí que escreveu um outro livro e tal, que é um dos grupos que até então eles dominavam a área, né? Vamos dizer assim, leu essa parte. Mas veja bem, aqui nessa doutrina está sendo cumprido isso, quer dizer, só há um batismo. Então, se você teve um batismo que não foi esse um aqui, você vai ter que ser batizado de novo, né? Na Bíblia nós vemos 3 doutrinas, a de Cristo, a dos homens e a dos demônios. Então, batismos tem aos milhares, entendeu? Qualquer esquina aí pode surgir um lugar aí qualquer, uma denominação, uma igreja, e fazer um batismo. Naquela época já acontecia isso, tá entendendo? Então o batismo tem que conduzir a doutrina. Então veja bem, daí eles dizem assim, que todas as igrejas são unidas, né? Então deveria se aceitar o batismo. Em 61 a coisa ficou tão clara da diferença, que foi por isso que Franciscon, em conversa com o Brasil, ele resolveu, né, todos de comum acordo, resolveram batizar novamente, porque ficava claro as doutrinas diferentes. Já não era retornando à união na mesma fé, essas igrejas ou famílias, né? Muitas vezes eram famílias que voltavam. Então, para a Itália, para esse irmão que ele citou, realmente foi escrita essa carta dizendo, não ele mencionou o batismo do irmão Franciscon e tudo aquilo, mas porque era uma outra realidade, é isso que eu falo. Nós temos que situar os fatos ao momento, sabe? Eles fazem o que os outros, muitos evangélicos fazem em relação à carta de Paulo a Corinto, pegando a Corinto de 100 anos antes do Império Romano e situando ela sobre o templo de Afrodite, a questão das prostitutas. Eles situam a Corinto de 100 anos antes do Império Romano ao Império Romano. Quando Roma reergueu Corinto, não reergueu o templo de Afrodite, mas para esses historiadores eles pegam lá, é isso que esses outros fazem, e criando uma coisa que eu particularmente não concordo, que é um ecumenismo evangélico aí, tudo assim, entendeu? E eles gostam de citar outras igrejas para dar exemplo do que eles chamam de seita, e geralmente é o que? Mormons, Testemunhas de Jeová e Adventista, né, que batizam novamente. Adventista, né? Eu não tenho muita certeza como é feito lá, mas eu sei que Mormon e Testemunhas de Jeová. Essas igrejas, por sinal, que batizam novamente, elas estão certas no sentido do batismo. Se quer seguir aquela doutrina, tem que batizar de novo, porque não valeu. É o que é feito nessa doutrina aqui. Mas antes aceitavam, de início, eu conto aqui no livro, aceitava qualquer pessoa emergida. Era isso que começou a me despertar o interesse de pesquisar. Inclusive Franciscon pensava assim. Então, durante a vida dele, ele foi mudando muito a forma de pensar. Então, vamos ficar só no batismo. Pensava assim, batiza aqui, daí muda lá para a Califórnia, daí lá tem uns crentes norte-americanos, que nem era de origem italiana, não fazia parte desse movimento, se uniam lá, era tudo irmão e tal. Tá. E assim, foi indo, mas a coisa foi ficando mais clara. Quando chegou nos anos 60, estava muito claro. Porque a doutrina da congregação cristã preservou certos princípios, enquanto outras não. Tá. Agora tem uma divisão recente aí, não tão recente, mas assim, meio que parece
essa doutrina que eu narro aqui como uma obra da Argentina. Se aquelas famílias mais tradicionais daquela época retornarem, eu tenho certeza, isso é o Emildo falando, que elas não serão batizadas de novo. Assim como eu vi nos Estados Unidos, muitas pessoas retornando não eram batizadas, porque elas estavam retornando a uma doutrina, a um movimento que nem era ainda bem formado. E durante essa não bem formação que estava aprendendo, realmente era batizado de uma outra forma. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois se entendeu que se tudo é feito, deve ser feito em nome do Senhor Jesus, deve-se citar o nome dele. Então, em nome do Senhor Jesus, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tinha que ser citado. Aí, esse historiador, que tem hora que parece assim, que nem tem uma mente muito sã, aí ele disse assim, então todo mundo anterior tinha que ser batizado de novo? Não. Por quê? Porque a gente entende que era o conhecimento, aquilo, a luz que eles tinham alcançado. Eles estavam buscando essa luz. Se entendeu isso em 60, 61, 62, não importa. O que veio antes, não importa. O que importa é aquele desejo de aprimoramento. Né? Caso realmente fizesse novamente, poderia até ser considerado um rebatismo. Agora, quem vem de fora, não. Então, assim, mesmo quando eu li a Bíblia só como literatura, eu também achava assim, que toda igreja tem que ter o seu batismo. Se eu quiser sair de onde eu estou para ir lá em outro lugar, eu tenho que ser batizado de novo. Entendeu? Então, mas nessa doutrina que eu narro aqui, eles, como um só batismo, eles compreendem que o batismo tem que ser levado à doutrina. Agora, uma outra coisa que eu acho interessante. Se eu estou numa doutrina, eu tenho que crer naquela doutrina. E eu tenho que crer que ela é a correta. Porque senão, não vale a pena eu estar ali. Até vamos supor assim, um ateu, ele tem que crer que Deus não existe. Senão ele vai ficar vacilado. Entendeu? Então, acusar de segregacionalismo, disso, daquilo, não, é um pensamento coerente. Só há uma doutrina. Ah, mas é todo mundo irmão. Tá, mas tem diferença. Tem igrejas aí dessa ramificação que lá no final, no fundo, aliás, do púlpito, está escrito Deus é amor. Entendeu? Né? Aparentemente, você olha, parece a mesma coisa. Outra coisa que pega, né? Luís de Franciscão era contra coral. Aqui no Brasil, ele chegou, tem registro disso. Aí, mas na igreja dele em Chicago, tem essa igreja dele, ela ficou muito assim, fazendo o que eles queriam. Era dele até certo ponto, mas assim, ele não conseguia comandar as pessoas. Nós sabemos como é difícil lidar com o ser humano. Então o que aconteceu? Depois de 64 que ele partiu, ficou ainda mais distante, e durante ali o período dele, muita coisa ele não concordava. Até eu citei no livro, e logo que ele foi lançado, alguém me acusou, quando eu disse da própria esposa dele. Entendeu? Ah, tá falando mal da Rosina, falou mal do Franciscão e tudo. Então é engraçado, quando eu conto uma história, eu sou voz oficial, que não é verdade. Imagina, a congregação não paga ninguém para escrever livro, né? Ele está defendendo e tal. Quando eu falo uma realidade que ele não tinha uma compreensão e que ela também dava um trabalho para ele, daí me acusam. Aí eu estou falando mal. Quer dizer, é uma incoerência no discurso, mas voltando, inclusive, a esposa dele. Todo aquele movimento ítalo-americano, eles não tinham uma convicção não, eles não tinham uma compreensão total. Eles buscavam muito o batismo do Espírito Santo, muito, isso. Mas a doutrina, mesmo que tenha os 12 pontos, a doutrina, como eles falam, full gospel, né, o evangelho pleno, eles não tinham. Aqui no Brasil que floresceu. Aí Franciscão deixou que florescesse. E ele tinha muito amor pela obra do Brasil, que ele trouxe, sim, ele só não assinou porque não precisa. Não é isso que vai dizer que está na mesma fé e doutrina, né? Então aqui floresceu e ele deixou. E muita coisa não foi mérito dele, o povo já compreendia, já tem pessoas usando essas frases minhas, né? Eles assim copiaram textos meus e agora eles estão pegando frases, assim, eu tenho visto, assim, mas tudo bem, né? As palavras estão aí para serem usadas de fato. Então veja bem,
Estou falando rápido porque logo eu não quero fazer um vídeo longo. Então veja bem, a igreja dele, onde ele morreu, está lá isolada, e quando eles precisam, esses que defendem uma obra aí que é bem até certo ponto parecida, eles se agarram a essa, lá que não tem nada a ver com essa obra que eles defendem como sendo a de Franciscon. Então olha como é incoerente. Essa obra é a de Franciscon, só que não tem nada a ver com a dele, igreja dele dos Estados Unidos. Então olha a confusão. Eles não entendem. Então assim, quem quer compreender, e aliás eu agradeço que esse livro está sendo muito vendido, é aqui que você vai ler em 400 páginas toda a complexidade dessa história. É realmente, de fato, complexa. Tanto que para eles distorcer foi muito fácil, só que eles não provam nada. Eles gostam de falar que tem registro em cartório. Registro em cartório é só documento que vai para cartório. Apenas isso. Né? Agora, documentos como eu tenho colocado aqui, de jeito nenhum, não tem, a respeito de como eram os cultos, né? Teve aí um outro que falou que o americano não usa véu, que americano é moderno, americano não aceita, nada a ver, tá cheio de fotos aqui daquela época, vocês vão ver como as mulheres se apresentavam na igreja. E também a parte de deixar, né? Mesmo com Franciscon, ele disse no relatório dele, toda vez que eu voltava à América do Norte, havia coisas novas entre os irmãos, inclusive na comum dele. E ele também, voltando, né, que eu meio que fui aqui meio prolixo, o coral na comum dele, meio que eles insistiam, então ele meio que foi deixando assim, sabe? Porque não era do feitio dele, assim, ficar muito ali insistindo. E ele também teve muita coisa que nem ele compreendia, entendeu? Então, assim, essas pessoas, elas não produzem nada e só tem aqueles seguidores deles, que é o povo do contra. E por que eu gravo isso então? Eu falo dessas pessoas porque eu gosto de eventualmente postar vídeo, e esse foi o assunto que eu resolvi agora. Mas dizer que eu me preocupo, que eu estou nervoso, não, eles falam que a congregação está morrendo, está deixando de existir. Sabe nada. E em relação ao ministério, ao conselho dos anciães, que eles querem que respondam aos ataques deles, às loucuras deles, eles não vão perder tempo com vocês. É vocês que deveriam se transformar, entendeu? Eles não vão, eles têm coisas mais importantes, eles nem veem vocês. Agora, da minha parte, de vez em quando alguém me mostra, ou eu vejo ali, eu acabo entrando, mas quando começa aquele blá blá blá, eu saio, sabe? E no fundo eu tenho pena de vocês, eu tenho muita pena, espero que um dia vocês acordem, entendeu? E se eu estou aqui agora falando sobre isso, é porque eu sou escritor, sou jornalista, sou pesquisador, professor, e a minha missão é acabar com a ignorância. Né? Agora eu estou finalizando o meu mestrado, Aline, eu vi o quanto as teorias têm que ser cruzadas. Aqui toda a informação, todas as fontes, eu cruzei as informações. Agora, claro que há divergência. No mundo acadêmico há divergência. Tem teoria que discorda da outra e vice-versa. Dentro aqui dessa doutrina há um pouco de divergência, pensamento diferente até certo ponto. Depois o que prevalece é a união. Até Franciscon demorou para entender que uma organização material não ia afetar a parte espiritual. A comum dele pegou essa parte do congregacionalismo e está lá sozinha, bem congregacionalista. Dizer que a congregação é congregacionalista agora, eu já discordo. Não é, porque ela tem uma central, ela não vai refletir sobre a doutrina isoladamente ali, como diz o congregacionalismo, pelo que eu compreendo, porque eu não sou da área de teologia, mas eu leio eventualmente uma outra coisa, li para escrever esse livro e entender um pouco melhor. Então é uma história de fato complexa. Até a nomenclatura, essa questão de pentecostal, que na Itália eles usaram durante um tempo, Congregação Cristã Pentecostal, Franciscon colocou num documento que ele entregou para o governo em 28, chamada pentecostal, porque ele não gostava desse nome, eles queriam esse nome. Quando houve a divisão e uma parte da igreja não se uniu, eles mantiveram o nome pentecostal. Esse nome não tem base na Bíblia. E o Zacardini, que tem esse mesmo cara disse que não tem nada a ver com Franciscon, e essa igreja se uniu com a Congregação Cristã na Itália, tem sim. Tem sim. Eu só não falo no meu livro, porque senão ia ficar
muito longo, talvez uma futura edição eu incluo. Teve Zaccardi, né, não lembro o primeiro nome dele, ele criou a igreja dele, ó, Zacardini, os Arcadianos. Por quê? Porque ele criou a doutrina dele, só que eles dizem que é a doutrina que Luís de Franciscon, porque não é do Luís de Franciscon, é de Cristo, levou para a Itália, quer dizer, e ela é muito fechada, de fato ela é muito, muito, muito severa, e disse que é de Luís de Franciscon. Então, dizer que é do Luís de Franciscon é muito fácil, quer dizer, né? Na Argentina, só para finalizar, ele passou em 1909, ele não retornou depois. Ele escreveu algumas cartas, ele não teve tanto presente assim na Argentina como esteve no Brasil. E esse foi o erro dele, porque se ele tivesse lá mais presente, ele não ia acontecer o que aconteceu de outros anciães entrarem lá e fazer o que ele próprio disse, o Franciscon, de estragar a obra, né, arruinar a obra. Ele usou umas palavras assim numa das cartas, referindo-se à Argentina e à Itália como obras que o homem arruinou. No Brasil, não. No Brasil foi muito recente, né? Esse historiador, por exemplo, é engraçado. Ele estava numa igreja que, até onde eu vi, em 48 ela se desmembrou da Congregação Cristã. Agora ele está na Assembleia Cristã. E a outra igreja dele mudou de nome? Como que ficou isso aí? É umas coisas assim. Outra coisa, quando eu leio a Bíblia, eu entendo que os anciães, bispos e tal, diáconos, têm que ser casados. Agora eu fiquei sabendo que tem um ancião solteiro. Entendeu? É coisa de se pensar, não é verdade? Por hoje é só, nos vemos por aí.